Meus amigos, parece que a paciência da torcida do Vasco não é tão grande quanto a paciência da torcida do Bahia, tá? O Bahia realmente, enfim, tá sendo mais, digamos, flexível com o Renato Paiva, né? Mas a torcida do Vasco parece que não quer ser muito flexível com o Barbieri, não. E eu acho que a pressão está sendo muito grande e a 777 poderá realmente desistir desse negócio de não, é o projeto, vamos até o final e tal, com o Barbieri, que não deu certo no Clube de Regatas Vasco da Gama, tá? O Jorge Nicola traz aí umas informações que parece que vai ter uma reunião nesta segunda-feira, hoje, nesse momento, né? Pode ser que esteja acontecendo segunda-feira para decidir se o Barbieri continua, não continua, se vai dar mais uma chance ou coisa desse tipo, né? Então vamos ver aí o que o Jorge Nicola tem para nos dizer. Quero falar agora sobre Maurício Barbieri. O técnico do Vasco corre o risco de demissão? A resposta é sim. O processo de fritura bastante forte, especialmente depois de mais uma derrota, a terceira seguida. O Vasco caiu pro Fortaleza por 2-0 no Castelão nesse sábado. São 3 derrotas seguidas e 7 jogos sem vencer. Nesse período de 7 jogos, 3 empates e 4 derrotas. As 3 derrotas seguidas para Santos, São Paulo e Fortaleza. As derrotas para São Paulo e Fortaleza com gols nos minutos finais. Importante contar que o Vasco vai se manter na zona do rebaixamento. Nesse momento é o 17º colocado com 6 pontos em 8 jogos. O Vasco inclusive ainda pode ser ultrapassado nessa rodada se o Corinthians vencer, por exemplo, o Fluminense dentro de casa. Ele ultrapassa o Vasco e o joga para 18º lugar. Bora contar... o América também pode ultrapassá-lo, tá? Se o América vencer o Botafogo, é mais um que passa o Vasco da Gama nesse domingo. Importante contar que a última vitória Cruz Maltina sob o comando de Maurício Barbieri se deu em 15 de abril, na abertura do Campeonato Brasileiro, vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa. Desde então, só tropeços, com destaque negativo para um pontinho conquistado na condição de mandante. Importante lembrar ainda que foram 16 reforços na temporada. O Vasco foi o segundo clube que mais investiu em contratações, até por isso a pressão em cima do Barbieri é enorme. Para piorar a situação do treinador, o Vasco é um dos poucos clubes que não tem outras competições para jogar, ou seja, ele tem as semanas livres para recuperar jogadores, para treinar, é tudo que vários outros treinadores não têm. Apesar disso, o Vasco não tem demonstrado evolução. Vai haver uma reunião na segunda-feira para debater a demissão do Maurício Barbieri. E se ele ficar, vai ter como gota d'água a última chance de reversão da situação com o próximo confronto no Campeonato Brasileiro, que está marcado não para essa segunda, mas para outra segunda-feira, contra nada mais, nada menos do que o Flamengo. Como vocês viram, né, galera? Parece que a paciência da torcida do Vasco e talvez fazendo muita pressão nas... Cara, os caras fizeram pressão na sede da 777 nos Estados Unidos. Tinha lá meia dúzia, sei lá, talvez uns 10 torcedores do Vasco, com camisa do Vasco, bandeira, tal, faixa, fazendo pressão na frente de uma das sedes, talvez, né? Ou da sede principal, não sei, da 777, eu acho que é em Miami essa sede, não me engano, em Miami. Pô, os gringos, né, os norte-americanos devem ter se assustado um pouco, porque, pô, velho, isso nunca aconteceu, né? Talvez, né? Os caras lá do Brasil vindo xingar a gente aqui nos Estados Unidos. Impressionante. Realmente, a gente não sabe se esse tipo de pressão vai dar certo, mas quando a delegação do Vasco chegou no Rio de Janeiro após ter perdido por Fortaleza, foram recebidos com palavras de carinho também pela torcida no aeroporto. O clima no Vasco não está bom. O Vasco está na zona de rebaixamento. Neste vídeo aí que vocês viram do Jorge Nicola, a rodada ainda não tinha acabado, né? Então, se não me engano, o América Mineiro não ganhou, então não passou o Vasco. E o Corinthians venceu o Fluminense, então o Corinthians sim saiu da zona de rebaixamento. O Vasco está se não me engano, o Vasco está na 18ª colocação, tá? Mesmo assim, não está confortável não, galera. O Vasco está numa situação muito difícil e o próximo jogo do Vasco aí, como falou o Nicola, será o clássico contra o Flamengo. Tudo indica que o Flamengo vai vencer esse jogo, né? Enfim, você aí, torcedor do Vasco, acha que Barbieri vai ter ainda a oportunidade de enfrentar ou de treinar, né? Enfim, dirigir o clube e os jogadores, comandar os jogadores do Vasco contra a equipe do Flamengo? Ou ele já vai ser demitido hoje mesmo, segunda-feira, ou talvez mais tardar, terça ou quarta-feira, já que o jogo contra o Flamengo é na outra segunda, né? Daqui a 8 dias, enfim. Será? Agora também tem o seguinte, para demitir o Barbieri tem que ter um treinador já, porque não pode ir enfrentar o Flamengo sem treinador, não é? Eu acho que o Barbieri ainda se mantém até o jogo do Flamengo, tá? Dependendo de... Isso é opinião minha. Dependendo de como será aí esse jogo contra o Flamengo, pode ser que a 777 mande o Barbieri embora. Mas verdade seja dita,
tanto Barbieri no Vasco como Renato Paiva no Bahia, não deram certo, né, galera? Não deram certo. Enfim, deixa aqui teu comentário. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein? Tchau, pessoal.